como a gente não sabe, é confuso na vida. Porque quando você chega nessa fase de você vencer essa geração, o que a gente pensa e que o mundo ensina para nós? Não, agora então você vai descansar, agora você vai se aposentar, agora você vai só, né, colher os frutos do que você fez, você vai parar. E quando você falava, o que me veio é o contrário. Quando a gente chega, e a Bíblia faz diferente, né? Porque a Bíblia valoriza os cabelos brancos. A Bíblia sempre fala, escuta os cabelos brancos. Quer dizer, aquele que já percorreu um trecho grande. E o mundo ensina assim, agora você descansa, não faz mais nada, vai só colher o que você fez, e vai se aposentar e vai passear. Isso que o mundo fala. E a Bíblia fala o contrário, fala assim, agora é que você sabe melhor como é que é andar. E aí é o nosso papel. Eu acho bem interessante isso que você falou, porque aquela geração que estava ali na frente não viu a terra prometida, porque eles percorreram o caminho, mas eles aprenderam. E não sei se eles prepararam, talvez, aquela outra geração para entrar na terra prometida. Nós temos que entender nosso papel na terra, que não é esse que o mundo fala para nós. É o papel de quem percorre aprendendo com Deus, porque é isso que o Espírito Santo, que a Bíblia nos ensina, né? Aprendendo com os cabelos brancos e fazendo diferença. Nós temos que fazer diferença. Não importa o quanto tempo você percorreu, você já tem que começar a fazer diferença. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar sobre isso. Primeiro vamos renunciar a esse conceito mundano que nos deram, que é agora você vai descansar, agora você vai passear, agora você vai colher os frutos do que você fez. Vamos renunciar a isso, porque isso é conceito do mundo, para deixar as pessoas que aprenderam caladas, deixar as pessoas que aprenderam inúteis, paradas, sem falar e sem tomar posição. Nós vamos renunciar a isso. E você sabe disso, porque você fala na sua casa, você já tem os filhos maiores, eles nem dão bola que você fala, parece que você está falando coisa que não é mais, que você não sabe mais, que você não está entendendo o mundo. É ou não é essa a postura que eles têm? Os mais jovens, é essa postura, eles não podem não falar, mas eles pensam isso. E é a postura que o diabo está colocando na cabeça das pessoas para elas irem por caminhos tortuosos, para elas irem por caminhos que não deveriam ir, porque não escutam aqueles que já passaram pelos caminhos e já aprenderam o percurso. Então nós vamos renunciar a toda essa mentira do mundo que é colocada na nossa cabeça de que quando estamos mais velhos, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada que ensinar, não tem mais nada para falar, acabou o tempo. Não. Nós renunciamos a esse conceito do mundo e pedimos, Espírito Santo de Deus, dá-nos o teu conceito de vida, dá-nos o teu ensinamento de viver. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a posicionarmos-nos nesse mundo como devemos e não como o mundo quer que a gente se posicione. Que nós possamos ser aquelas pessoas que sabem o que estão falando. Que nós sejamos aquelas pessoas cheias de sabedoria, porque é o que o cabelo branco dá, é sabedoria de viver. Dá-nos a sabedoria, dá-nos as palavras certas que nós devemos falar para a geração que está abaixo de nós. Dá-nos o ensinamento do alto para nós nessa terra fazermos diferença com esse tempo de percurso que nós percorremos na vida. Dá-nos essa graça e que nós não sejamos conformes o mundo. Nós não sejamos produzidos pelo mundo, nós sejamos produzidos pela Tua Palavra, produzidos por Ti, produzidos pelos Teus ensinamentos, Espírito Santo de Deus. Isso foi o discernimento que eu tive aqui agora, com o Sidney falando ali.
Agora vamos voltar para a nossa construção da casa. Eu quero que a gente pegue a passagem que está em Lucas 15, do versículo 8. Nesse Lucas 15, Jesus falando, ele compara, põe 3 situações comparando com a nossa postura diante do mundo. E ele fala essa daqui que me chamou a atenção, da dracma perdida. E o que ele compara? Vamos aprender aqui, vamos ver o que o Senhor quer que a gente faça aqui. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, coloca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Até aí, esses 2 versículos apenas aqui. Qual é a postura? A mulher na sua casa, e ela perde eu não sei quanto que é esse dracma, eu não sei, tá? O valor disso aqui. Mas ela perde uma coisa valorosa. E aí vamos pensar, nós na nossa vida, na nossa casa-vida, que é a minha vida pessoal, e é a minha casa-família, e eu olho e vejo que perdi uma coisa de valor. Que tanto pode ser uma pessoa, como pode ser só uma situação, como pode ser só um relacionamento, como pode ser algo que aconteceu e que eu vi que se perdeu dentro da família. Então nós vamos aproveitar e nós vamos fechar os olhos e pensar na dracma que você perdeu. O que é que você perdeu? O que é que você perdeu na sua vida própria, que você sonhou, tentou construir, se esforçou e perdeu, não existe mais, aquilo foi embora. Talvez uma coisa que você queria fazer, uma coisa que você queria adquirir, uma coisa que você queria montar, que você construiu e você olha hoje e aquilo foi perdido. Era de grande valor para você, estava nos teus sonhos, estava nos teus planos e hoje você não sabe mais aonde é que está. Aquilo ali não existe, aquilo ali se acabou. Pode ser uma pessoa da família que você perdeu, pode ter perdido porque morreu, como pode ter perdido porque não está mais dentro da sua história de família. Essa pessoa não está ligada mais à família. Pode ser aquela ideia que vocês tinham de família e que também não existe mais, ela acabou, ela não existe mais aquela construção de família que você tinha. Você vai começar colocando a dracma perdida. A dracma que foi perdida e você nem sabe como é que ela se perdeu. E talvez você culpe Deus de ter perdido essa dracma. Você coloque na culpa de Deus, dizendo assim, foi a vontade de Deus, ou foi Deus que quis. E Deus nunca quer que se perca. Deus nunca quer que se destrua. Deus nunca quer que se acabe. É uma coisa confusa que a gente tem um ensinamento errado, de que Deus é o autor da perda. Não, Deus não é o autor da perda. Deus quer construir. Ele não fala nunca que Ele quer destruir a nossa vida, que quer destruir a vida daquele que é dele. Ele pode falar de destruir os inimigos, mas não de destruir a pessoa que é dele. Ele fala que Ele vai construir aquela história,
que Ele vai abençoar aquela história, que Ele vai dar bênção e bênção em abundância. Está lá o Deuteronômio 28, que a gente gosta de rezar. Todo aquilo que você colocar a mão será abençoado. Está lá. É o que está na palavra de Deus. Então, Deus não está planejando a destruição, a morte, que se acabe, que aquilo vire um pó. Não está no plano de Deus, está no plano do diabo, né? E nós ajudamos aceitando, colocando como uma tristeza, uma dracma que fica escondida, perdida. Pensa um pouquinho em tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você sente que é a dracma perdida. Pensa um pouquinho. E a partir disso, você precisa entender por que você perdeu. Porque quando a gente joga para Deus e fala assim, Deus é que quis assim, você não pensa. É isso que ensinaram para nós. Não sei você, né? Para mim foi assim que ensinaram, porque a igreja ensina isso. É Deus que quis, você aceite, você leve para frente que é Deus que quis. Mas não é o que a palavra de Deus fala. E parece que tem uma coisa confusa nisso, porque Deus não fala assim. Ele fala que Ele quer restaurar, que Ele quer abençoar, que Ele quer vida nova, que Ele quer bênção. Ele fala isso o tempo inteiro, do Velho Testamento até o final. Até o finalzinho lá fala que é isso que o Senhor prepara. Lá, Apocalipse, o último capítulo, está falando assim, será preparado um lugar maravilhoso para você. Então, do começo da Bíblia até o final, Ele está falando que Ele quer abençoar. Então, quando a gente entende que a nossa vida, Deus quer que as coisas sejam ruins, que haja toda essa perda, tem alguma coisa confusa em nós, percebe? Que nós estamos confundidos. E aí, nós não rezamos e não nos posicionamos do jeito que devíamos. Porque nós ou aceitamos como Deus quis assim, eu vou ficar chorando. Porque, gente, tem pessoas que estão chorando há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, de uma coisa que aconteceu e não estão entendendo ainda o que aconteceu, porque estão chorando até hoje, porque não entendeu o que aconteceu, porque está confuso, porque ensinaram que Deus queria que isso acontecesse. Aí, como você não tem coragem de falar isso, porque ninguém tem coragem de falar, que está contra Deus, né? Quem é que tem coragem? Se eu perguntar, quem é que tem coragem de falar que está contra Deus? Ninguém. Ninguém, nem quem não crê direito não tem coragem. Então não fala que está contra Deus, mas lá dentro, no seu coração, no seu íntimo, está desiludido, está magoado, está chateado, está ferido e não entende que tem alguma coisa confusa. Então nós estamos confundidos, nós é que estamos confusos, e aí nós seguimos a nossa vida de fé, de oração, de maneira confusa, porque nem sabemos direito que jeito que nós temos que rezar, se nós aceitamos ou se nós reclamamos, se nós choramos, se nós falamos, se nós pedimos, se nós agradecemos, nós não sabemos, porque estamos confundidos com a vida. E é isso que eu quero aqui tratar, quando eu começo com essa dracma, nós precisamos encontrar. Fala para você, eu preciso encontrar a dracma perdida. Fala para você mesmo, pode falar. Eu preciso encontrar essa dracma perdida. Senão o meu futuro, como o Sidney está explicando ali, vai ser de opróbrio, de vergonha, de pobreza e de destruição. Não é isso que acontece, Sidney, com a dracma que se perdeu com aquela pessoa? Acontece isso com ela. Ela tem uma vida ruim, uma vida de destruição, uma vida de vergonha, uma vida de coisa ruim. E nós temos que recuperar. Então nós temos que aprender, porque nós não aprendemos e nós fomos mal orientados. Na verdade, também nunca teve quem muito orientasse a gente, essa que é a verdade, né? Então a gente fica realmente perdido porque não temos aonde ir. Mas o Senhor quer nos dar. Fecha os olhos, você viu a dracma perdida e fala, Senhor, eu quero encontrar a dracma e eu quero aprender.
Eu quero aprender a minha vida e essa dracma perdida que eu quero encontrar, eu quero conduzir de maneira diferente, Senhor. Eu preciso de uma reconstrução de fé. Nós precisamos de uma reconstrução da nossa fé. Eu peço a reconstrução da minha fé, Senhor. Porque a minha fé foi mal orientada, a minha fé foi confusa, a minha fé foi com medo, a minha fé foi insegura, mas eu quero encontrar uma fé diferente, para que eu possa ter uma vida diferente, para que eu possa ter uma casa construída na rocha. Eu preciso de uma fé diferente. Eu nem sei qual é essa fé diferente, Senhor, mas eu peço ela para mim. Eu peço que o Senhor faça isso na minha vida, Senhor. Quando essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma só ainda, hein? Tá bom, né? Porque tem pessoas que já perderam quase as 10, se for pensar bem, na sua vida. Talvez a pessoa que está me escutando aqui está pensando, não, mas eu não perdi uma, eu perdi muitas. Já foi quase 10, está sobrando é uma só. E ela perdeu uma só, mas ela entendeu o que ela tinha que fazer. E é isso que nós temos que começar, a entender o que eu tenho que fazer, que não é chorar sobre aquilo que eu perdi, sobre aquilo que foi destruído, e porque é aquela história, perdeu, não volta para trás, a vida não volta para trás, ela só vai para frente. Então aquilo que já foi, já foi. Eu preciso mudar para frente. E é isso que nós temos que entender, para a gente poder pegar tudo isso. Se perdeu 9, se perdeu 5, se perdeu uma, não importa. Eu tenho que encontrar isso e ir para frente de outro jeito, para minha casa ser uma casa construída na rocha firme, que não vai ligar para nada, que vai ter uma outra expectativa, que vai ter que ter um outro olhar para o futuro, que vai ter que ter um outro direcionamento, porque ela está forte. Então esse é o momento que a gente tem que pensar nisso. Tudo aquilo que eu perdi, não dá para voltar, mas dá para mudar daqui para frente, dá para ser outra história, construída na rocha. Aí essa mulher, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez, que me chama a atenção, fala assim, qual a mulher que não perder uma dracma, né? Não acende uma lâmpada. A primeira coisa que ela fez foi acender a lâmpada, que é o Espírito Santo. Se você quiser caminhar com outros caminhos, tudo bem, você não vai ter a lâmpada. Com o Espírito Santo, você vai ter a luz para cada situação que você passou. Então, se não for pelo Espírito Santo que ilumina, que mostra a verdade, você não vai ter a luz, você não vai ter facilidade de achar. Se você não tiver o Espírito Santo que fala, é isso, é aquilo, é tal coisa, ele tem que falar, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Põe a mão no teu ouvido. Você precisa de escutar a voz do Espírito Santo. Se você não escutar a voz do Espírito Santo, não vai ser outra coisa que vai te falar. Não vai ser ninguém que vai te ensinar. Não vai ter ninguém para te falar o que fazer. Não vai ter ninguém para te falar, procura aqui, procura ali. É o Espírito Santo. Nós precisamos da voz do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele coisas que eu não sei. O Espírito Santo me revele o que está escondido. O Espírito Santo me revele as coisas ocultas que ninguém me falou, mas o Espírito Santo sabe, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que está oculto, sabe tudo que é feito escondido, ele sabe tudo que está no coração, ele sabe tudo que está na alma. Eu preciso do Espírito Santo poderosamente na minha vida, para que eu saiba onde está, onde eu tenho que procurar, aonde eu tenho que varrer,
aonde eu tenho que limpar, aonde eu tenho que tirar a sujeira para poder, porque a moeda pode estar lá debaixo de um montão de sujeira. Eu preciso do Espírito Santo. Eu quero fazer um parêntese aqui, que talvez não gostem do que eu vou falar. Eu observo assim, porque eu já tenho mais de 30 anos, né? Estava falando, não sei com quem eu estava falando essa semana, com alguém jovem, né? Acho que era com o João Gabriel e uma moça lá. Estava falando assim, porque eles vieram falando assim, né? Culpa da minha mãe. Eles vieram falando assim, a avó falou, olha o que ela falou. A avó falou que você fumava, porque é para desculpar ele, né? Aí eu falei assim, sim, quando eu tinha lá 17, 18 anos. Só que eu entrei no grupo de oração, que a minha irmã me levou para o grupo de oração e eu fui. E quando eu comecei no grupo de oração, eu pedi para Jesus que eu não queria mais isso, que eu queria que isso fosse tirado da minha vida. E realmente ele tirou. Eu falei assim, para mim eu nem nunca fumei, porque desde os 18 anos nunca fumei. Porque eu larguei, porque eu vi que isso não era uma coisa boa para mim. Então, o Espírito Santo, ele faz a obra transformadora quando a gente encontra o Espírito Santo. E eu, graças a Deus, encontrei lá, com 18, 19 anos, eu estava lá no grupo de oração e encontrei o Espírito Santo. E ainda foi fazendo diferença e muitas coisas foram muito melhores do que se eu não tivesse conhecido o Espírito Santo. É muito importante o Espírito Santo atuando. E o que eu vejo, que isso que eu falei que vocês não iam gostar, talvez as pessoas não gostem disso. O que eu vejo? Então, eu tenho muito tempo caminhando nos grupos de oração no Espírito Santo. Eu vejo que, à medida que foi passando o tempo, muita gente substituiu o Espírito Santo. Substituiu o Espírito Santo pelo terço, substituiu o Espírito Santo pelas devoções. Então, né, Mariana e tal, tem várias devoções. Tudo bem, não sou contra de jeito nenhum. Eu tenho consagração à Nossa Senhora, eu rezo o terço todo dia, não é isso. Mas substituiu o Espírito Santo. Muita gente fez isso. E quando você substitui o Espírito Santo está ali no cantinho. Você não está pedindo para ele, você não está pedindo que ele ilumine a sua vida para você saber onde é que está as coisas perdidas, você não está pedindo para ele falar com você. Inclusive tem muita gente que não gosta dos dons, não gosta, acha que é crente, que é evangélico, não gosta daquele negócio de dons. Então não vai escutar o Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo manifesta os dons e ele fala. Então não quer saber do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Essa é a parte que eu penso isso, realmente eu vejo que isso foi acontecendo. Ele não invade a nossa vida, ele não invade a minha casa, ele vai aonde deixam ele entrar. E aonde deixam, daí ele se manifesta. Então na hora que você fica assim, porque eu escutei muito isso, não fala em profecia, não fala em línguas, não fala revelação, não fala essas coisas. Então não quer o Espírito Santo, não quer o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo desde o começo. Quando ele se derramou nos apóstolos foi assim. Eles saíram falando línguas diferentes, fazendo profecia, fazendo pregação e manifestando o poder de cura e libertação. Libertação então, de jeito nenhum, nem fale nisso. Nem fala no demônio aqui. É isso que eu escuto até hoje, eu fico escutando essas coisas. Por quê? Não quer o Espírito Santo, vocês me desculpem, mas é o que está acontecendo. Não fale do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que a gente estava, quando eu ainda era o Padre Bernardo, lá na Divino, e a gente tinha intercessão, e a gente reunia lá na frente do Santíssimo, o padre deixava fazer oração.
E a gente fazia a oração do jeito que a gente fazia, em voz alta, em línguas, e falando tudo daquele jeito que a gente fazia. Chegou uma mulher que era ali da igreja, mas ela gritou tanto com a gente. Ela gritava naquela igreja. Ela falava, vocês são crentes que estão aqui dentro da igreja, fica quieto, para com isso. Mas olha, nós ficamos quietos, porque ela estava gritando, né? Nós tínhamos que ficar quietos também. Ficamos quietos, viramos as costas e fomos embora. É isso que aconteceu. O Espírito Santo está relegado ao cantinho, porque não querem mais que fale dele. Não querem mais que manifeste o poder do Espírito Santo. Essa é a verdade. E ele vai ficar. E se você quiser, vai ficar também no cantinho da sua casa. Talvez até lá fora, nem entre na sua casa. Talvez ele fique lá no canto. Se você não quer escutar, ele vai ficar lá na porta. E olhe lá se ele não for embora. Porque o Espírito Santo vai ficar com quem quiser que ele fique. E nós estamos pagando o preço disso. Porque hoje, de vez em quando tem gente que me procura e fala assim, precisa de oração de libertação, é um caso maligno, o que eu faço? Eu não sei dizer para onde que a pessoa vai. Ela não tem para onde ir. Ela não tem o que fazer. Não tem mais, porque o Espírito Santo foi ignorado. E o Espírito Santo está esperando que a gente volte para ele. Vamos fazer um momento de oração? Vamos ficar de pé. Você precisa que o Espírito Santo volte para a sua vida. O Espírito Santo precisa voltar com os dons do Espírito Santo. Porque não adianta querer o Espírito Santo sem dons. Falar assim, eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero dom nenhum. Então você não quer o Espírito Santo. Você não quer, você quer só uma graça. Você não quer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, lá, quando começou, Jesus diz, fica aí até esperar que venha o Espírito Santo. Eles ficaram. Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Não tinham ideia, porque Jesus não falou. Ele só falou, fica aí e espera que venha o Espírito Santo. Eles ficaram lá quietinhos esperando o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio como fogo, como vento, e eles saíram falando em línguas e começaram a pregar, começaram a profetizar, começaram a curar, aí que eles foram ver o que era o Espírito Santo, que até então eu tenho certeza que eles não tinham ideia do que ia acontecer com eles. E aí então eles entenderam. Então não dá para a gente pegar o Espírito Santo e falar, não, eu quero o Espírito Santo só com aquela luzinha e não quero dom de nada. Não é o Espírito Santo que vai agir. Não é o Espírito Santo. E se você não quer para ajudar os outros, que não é obrigado a ajudar ninguém, aí não quero dom para mim não ter que ficar ajudando os outros. Também você não é obrigado. Mas para você precisa do Espírito Santo para saber o que você vai fazer. Você precisa de dom do Espírito Santo. Você precisa de ciência. Você precisa ter sonho. Você precisa ter revelação, você precisa ter o dom de línguas, você precisa ter dom de profecia para falar com a sua família, para falar na sua casa, não o que você pensa, mas o que Deus pensa. Porque a profecia é o que Deus pensa, não é o que você pensa. E você precisa orientar a sua família com o poder do Espírito Santo de profecia, que fala o que é certo e não o que você pensa, que vai falar as coisas na hora certa. Você precisa do Espírito Santo com o dom de cura, porque você precisa que o Senhor cure as doenças da sua casa. Você precisa do Espírito Santo com o dom de libertação, porque o diabo está todo dia entrando na sua casa. Queira ou não queira, todo dia ele entra com um monte de coisas, com objetos, com internet, com pessoas. Ele entra e fica lá dançando dentro da sua casa e você lá, bobinho, não está entendendo que ele está entrando. Se você tiver o dom do discernimento dos espíritos, você vai olhar e vai falar, isso daqui é o diabo. Eu estou enxergando. Eu estou te enxergando, Satanás. Sai daqui, porque eu estou te enxergando. Senão você fica no meio da confusão,
sem enxergar. Por quê? Porque você não tem o discernimento dos espíritos. É preciso que a gente volte, que você tenha. Que não precisa ser para servir na igreja, não. Porque uma das coisas que também confunde é você ter que servir, né? E aí a pessoa fica com medo. Não, você precisa para você. Nós vamos pedir, Senhor, dá-me todos os dons do Espírito Santo, Senhor. Eu preciso, Senhor, eu quero reconhecer que eu preciso do Teu Espírito Santo, com todos os dons do Teu Espírito Santo. Eu preciso de revelação, eu preciso de discernimento, eu preciso do dom de cura, eu preciso do dom de ciência, eu preciso do dom de sabedoria, eu preciso do dom de ter sonhos e revelações, eu preciso do dom de línguas, eu preciso de todos os dons, eu preciso da profecia, eu preciso do dom de cura, de libertação, todos os dons eu preciso, Senhor. Dá-me, Senhor, o Teu Espírito Santo, com todos os dons que eu preciso, porque eu não posso viver no escuro, eu não posso viver com a luz apagada, eu preciso viver com a luz acesa, eu preciso enxergar, eu preciso ver o que está obscuro, eu preciso ver o que está escondido, eu preciso ver o que está nos cantos, eu preciso de ver o que está debaixo da sujeira, eu preciso. Dá-me o Teu Espírito Santo, Senhor, com todos os dons do Teu Espírito. Eu peço isso, todos os dons do Teu Espírito Santo, Senhor, todos os dons. E uma coisa que quem é mais velho de caminhada sabe, de renovação, que o que falavam para a gente, e a gente fazia os encontros, os cursos, as coisas, era assim: não, você vai ter um dom, porque tem aquela passagem de Coríntios que fala assim, cada um é distribuído os dons conforme o bem da comunidade. Você está entendendo que isso é diferente? Para a comunidade, não é todo mundo que vai fazer tudo, claro, com certeza, né? Não é todo mundo que vai ser super, vai ter todos os... Para a comunidade. Mas para você é diferente. Você precisa do Espírito Santo com todos os dons. Nós precisamos, então, entender que não é o dom separado que tem cada um o dom. É o dom, todos os dons do Espírito Santo. Eu preciso de todos eles. Põe a mão na tua cabeça e você peça para o Senhor desfazer todo engano que existiu na tua cabeça, achando que você tinha que ter tal ou tal dom, que era isso, ou uma coisa ou outra. Não, todos os dons, Senhor. Todos os dons. Tira a mentira da nossa cabeça, Senhor. O engano que foi semeado em nós, dizendo que nós temos que fazer só uma coisa. Não, nós temos que ter o poder do Espírito. E o poder do Espírito está em todas as coisas. O poder do Espírito Santo traz todos os dons, todas as coisas que nós precisamos no momento que nós precisamos. E nós pedimos isso, nós queremos recuperação, Senhor. Eu quero encontrar a dracma perdida, eu quero, Senhor, não perder nada. Eu quero, Senhor, não ficar com nada perdido, Senhor. Eu quero tudo claro, tudo iluminado na minha casa, tudo a olhos vistos, que eu veja todas as coisas, Senhor.